Olá, tudo bem? Então vamos continuar falando de gráficos, usando o sistema base do R, mas aqui eu vou lidar com muitos dados no mesmo gráfico. Muitas vezes a gente quer juntar no mesmo gráfico dados de classes diferentes, de tipos diferentes, para a gente poder fazer uma inspeção bem rápida desses dados. Eu vou continuar usando aqui os dados da qualidade do ar em Nova York, que a gente já estava usando. Uma coisa que eu não falei no outro vídeo é que eu posso usar, por exemplo, vou botar aqui de novo os dados, e um exemplo que eu esqueci até de falar no outro vídeo, que era do uso do locator, né? Que é esse aqui. Eu vou fazer o gráfico normal, como a gente já fez da outra vez, né? Todos eles com a mesma cor. Vou colocar aqui uma linha de tendência na altura do 90 do tipo 2, é uma linha tracejada. E aqui eu vou usar a função locator, que eu já tinha usado, e vou dar ela como argumento para a função text. E eu vou colocar ela, escrever muito ruim. Olha só o que vai acontecer na hora que eu rodar. Meu mouse vai virar então uma cruzinha e eu posso simplesmente clicar onde eu quero nos pontos ruins e pronto. Esses três aqui estão marcados como muito ruim nessa figura. Se eu exportar, ele vai exportar desse jeito, como está aqui. Esse sistema não funciona para dispositivos em arquivo, só para dispositivos em tela, tá, para poder clicar. Mas é legal para fazer uma anotação, né? Então eu poderia aqui colocar, por exemplo, se eu colocasse aqui 4 e rodasse, ele me daria aqui 4 pontos para serem clicados, sendo que ele vai escrever só no final. Vamos olhar aqui como é que a gente faz então para plotar dois dados diferentes no mesmo gráfico. Então aqui eu vou criar um x de 1 a 10, um y de 10 a 1 e um y2 de 1 a 10. O que isso aqui significa? Que eu tenho então dois dados, né, duas variáveis aqui, que vão variar de acordo com o y. Então vamos olhar o gráfico de como é que fica aqui. Primeira coisa, eu vou fazer o gráfico de x contra y, fazer ele vermelhinho, usando o símbolo vermelho. Está aqui. Esse aqui é o primeiro x. Para fazer o segundo x no mesmo gráfico, ao invés de eu usar uma função plot, eu posso usar uma função points. E assim eu acrescento dentro desse gráfico. Então, points x2, o y é o mesmo, então ele repete aqui. Vou pintar ele de azul, usando o mesmo símbolo. Pronto. Então, um cresce, o outro decresce. Esses dois estão no mesmo gráfico. Se eu quisesse colocar o eixo do outro lado, né, como a gente já viu da outra vez, axis 4, ok? Coloco o eixo do outro lado. E aqui, então, um exemplo de legenda, né? A legenda ela vai ficar na posição 5, 10. Vai estar escrito, então, azul e vermelho. Os símbolos que vão ser usados vai ser o 16, cor azul e cor vermelha. Pronto, está ali. Poderia fazer diferente esse gráfico? Sim, vamos copiar aqui tudo de novo. Poderia incrementar um pouco esse gráfico? Sim. Então eu vou usar aqui o mesmo plot 16. Vou mudar o símbolo aqui para esse outro desenho. Então tenho um dado redondinho vermelho e outro triângulo azul vazado. A legenda azul e vermelho para ele escrever. Para que ele coloque os dois pontos, eu tenho que dar para ele que são os dois pontos que eu quero colocar. Então o primeiro aqui, segundo é o 16. Por que na sequência? Porque é a sequência que está aqui. Ó. Primeiro está sendo o símbolo em azul, depois vermelho, primeiro em azul, depois vermelho, primeiro em azul, depois em vermelho. Certo? Na hora que eu rodar. Quando a gente vai fazer a legenda, a gente tem que dizer exatamente o que a gente quer em cada detalhe. Ele não vai fazer o mapeamento, a correspondência entre o símbolo, a cor e a fonte do dado. Tá? Isso é bem importante a gente lembrar. Então aqui eu tenho dois conjuntos de dados diferentes, usando a mesma escala, com símbolos diferentes. Agora vamos para um outro exemplo, usando os dados
qualitativos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o par para criar uma margem diferente. Tá? Esse argumento mar é de margens. A margem vai ficar mais estreita de um lado, maior do outro. Tá? Como eu já falei, ele não vai mostrar para mim agora. O primeiro plot vai ser, então, quantidade de ozônio versus a data. Vai ser um tipo histograma azul. O Y vai ser escrito como ozônio e o X como data. Tá? Isso que a gente já fez antes. Tá aqui bonitinho. A novidade aqui é que eu estou colocando par new true. O que é esse par new true? O que significa isso? Significa que o novo gráfico que eu criar usando uma função de alto nível, ele não vai sobrescrever completamente sobre o gráfico que já existe. Ele vai ser colocado como se fosse uma transparência em cima. Olha só. A função que eu vou usar logo em seguida é uma plot. E essa plot tem o mesmo eixo X e um outro eixo Y aqui. Então ela vai ser em linha, cor vermelha. O que esses dois itens aqui vão fazer? Na verdade, o que eu estou fazendo com esses 4 argumentos aqui? XAXT e YAXT significa se eu quero ou não que as escalas de X e escalas de Y seja colocada no gráfico. Como eu estou colocando aqui N e N, eles não vão ser colocados no gráfico. XLab, XLab e YLab brancos significa que eu não vou escrever em cima desse gráfico. Então, a hora que eu rodar essa linha, ele vai colocar para mim. Então, olha só como é que ficaria só essa linha aqui, do jeito que ela está. Então, ela não tem nem o eixo X, nem o eixo Y colocado, justamente, e nada escrito dos dois lados, justamente por causa desses 4 últimos argumentos aqui dessa função. Então, vamos rodar tudo de novo. Então, criei o plot, par new true. Isso só vai funcionar para a próxima função, ok? Então, agora eu coloquei, pronto, eles colocam um em cima do outro. Só que agora, estou precisando colocar o meu eixo dessa nova variável. E aí eu coloco um axis for. Vou colocar ele do lado direito do gráfico. Pronto. Vejam que são escalas completamente diferentes, tá? Então, o ozônio aqui tem uma escala de 0 a 150, a 160, e a escala aqui de vento vai de 0 a 20. Não tem importância, eles vai aparecer para mim de maneiras diferentes, sem problema. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a hora que eu coloquei o eixo 4 aqui, eu não disse de quais dados ele vai estar colocando. O R já vai entender que é do último plot que eu coloquei. Por isso que o eixo 4, que está aqui, ele está numa escala da variável vento, e não da variável ozônio. Então, diferente do que a gente fez lá atrás, onde os dois lados tinham o mesmo range, né? Os dois lados tinham os mesmos limites. E aqui ficou faltando eu colocar o nome dessa escala, né? O que ela significa aqui. Bom, então, mtext, né? Ou seja, texto à margem, eu vou escrever vento do lado 4. Então essa função vai colocar do lado direito do escrito vento, e assim o gráfico vai ficar mais fácil de ver. E assim o gráfico vai ficar completo. Poderia colocar aqui, só para explicar um pouquinho melhor, esse line aqui é o número de linhas depois da margem. Então, se eu colocasse aqui line 1, por exemplo, olha só para onde ia parar o vento. Ele ia ficar quase em cima aqui do número. Números negativos ele vai vindo para dentro, né? Então, menos 2 está para dentro do gráfico. E aqui também eu consigo mostrar para vocês o porquê que a gente mudou o parâmetro par. Tá? O normal do gráfico é que ele ficasse mais encostado do lado direito. Não ia ter espaço para escrever a variável, o nome, para colocar então o título do eixo. Então aqui eu tenho 5, 4, 4 e 5, são números de linhas,
na parte de baixo, do lado esquerdo, do lado em cima e do lado direito do gráfico, ok? É o número de linhas que eu estou guardando para poder escrever. E agora o que acontece quando eu tenho muitos dados, né? Muitos pontos coletados, amostrados, e eu quero mostrar esse gráfico? Como é que eu faço isso? Então eu vou pegar aqui um exemplo, que está dentro desse pacote aqui, Survey. Esse pacote de dados aqui é o Data API. Esse API é um teste aplicado em alunos da Califórnia, tá? É como se fosse um provão. E se a gente olhar a dimensão desses dados, eu tenho mais de 6.000 pontos, tá? Quase 6.200 pontos em 37 variáveis, ou seja, é muito ponto. Se eu quiser fazer um gráfico entre duas variáveis desse conjunto de dados, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma nuvem aqui de pontos muito densa. É tanto ponto que eu não consigo enxergar muito bem a tendência aqui dentro. Tá? Acaba sendo muito complicado de enxergar isso aqui dentro, porque o gráfico acaba ficando muito poluído. Então uma maneira de arrumar isso é usando esse pacote XBeam. Então, na verdade, é um plot. Aí dentro disso eu coloco XBeam, as duas variáveis e o estilo que eu quero fazer. O que esse XBeam vai fazer? Ele vai, na verdade, criar como se fosse uma colmeia por detrás desse gráfico, e todos os pontos que caírem dentro da mesma célula dessa colmeia, ele vai juntar e fazer um ponto único. Com isso, eu tenho um sumário dos dados muito mais interessantes de a gente olhar, muito mais fáceis. Olha só. Então, aqueles dados que antes pareciam caóticos, aqui estão bagunçados, a gente só consegue ver uma tendência dos pontos como um todo. Quando a gente usa esse XBeam, a gente consegue ver, então, muito melhor esses dados, né, a tendência. E aqui eu tenho os dados de contagem, né, para cada um desses, quanto que vale cada um desses pontos. Então, eu consigo fazer um mapeamento muito mais interessante. E a gente pode rodar, então, outros exemplos do XBeam, né, para a gente olhar. Esses exemplos aqui estão na ajuda dele. Então, eu vou criar aqui conjunto de dados falso e vou fazer o gráfico desse pessoal. Olha só. Então, ele conseguiu aqui juntar e colocar cores diferentes também, né, para esses dados. Posso usar um outro modelo. Então, aqui eu vou colocar cores diferentes, né, dependendo se ele está em centenas, dezenas ou se forem unidades. O último exemplo que eu tenho para passar agora é um exemplo que me salvou bastante durante o doutorado, que foi criar um grande número de gráficos baseado numa única base de dados. Primeiro eu vou ler aqui o conjunto de dados, esse flag data aqui. Esse flag data, ele possui, na verdade, dados, né, dos países. Então eu tenho os países, e aqui as variáveis sobre as bandeiras desse país, assim como da população, a área, né, um conjunto de dados bem interessante, que é bem comum de a gente encontrar em tutoriais para se trabalhar. O mais importante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, é que aqui eu tenho então 194 bandeiras diferentes, e da coluna 11 até a coluna 16 desses dados, né, ele tem as cores, se tem cor vermelha, se tem cor verde, se tem cor azul, dourado, branco e preto. 1 se é verdadeiro e 0 se não for verdadeiro. Então eu vou usar esse conjunto de dados aqui para gerar os gráficos que eu vou mostrar agora. Primeira coisa que então eu vou criar um diretório chamado flag, está aqui o diretório, e aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento. Eu vou criar um dispositivo gráfico em arquivo chamado PNG. O nome dele vai ser dentro do diretório flags, né, para guardar dentro do flags. E o nome dos arquivos vão ser bandeira por cento 3D.png. O que ele
que isso aqui vai fazer, na verdade? Esse porcento 3D ele vai ser substituído por um número. Então, cada gráfico que eu for fazendo, ele vai ganhando um número sequencial e já vai salvando esses gráficos lá no disco. O que isso aqui vai fazer, essa função aqui, depois a gente vai olhar direitinho como é que funciona essa função, como é que funciona um for aqui dentro. Ele vai pegar para cada linha desse conjunto de dados, do 1 até o 16, tá? É isso que ele está fazendo aqui, ó. E vai fazer um gráfico de pizza, um pie, colocar o nome do país, que é o que está aqui na primeira coluna, e colocar uma legenda, aqui está em inglês, poderia ser em português, e colorir ele com a cor correta, seguindo a ordem desse conjunto de dados aqui. Quero chamar a atenção de vocês que mais do que essa função, eu vou conseguir criar 194 gráficos em poucos segundos aqui dentro do R. Tá, então, dev.of, aqui para a gente fechar depois. Então é só rodar essas duas funções aqui. Então PNG, fiz o dispositivo, vou rodar isso aqui, devolveu para mim um prompt, rodar o dev, fechar, né? E aí, lá no meu diretório, eu vou ter uma pasta então chamada flags, que foi a que eu acabei de criar, e dentro dela eu tenho uma figura numerada, né, na sequência com as bandeiras dos países. Então, Libéria, Argentina, Antígua, né, todas elas aí criadas. Pode parecer um exemplo bobo, mas durante a minha pós-graduação eu tive que fazer mapinhas de haplótipos. Tá? Para quem é da biologia sabe o que eu estou falando. Tive que criar vários gráficos de pizza de uma vez só. E aí eu simplesmente puxei isso para dentro do R e executei de uma vez. Então, essa é uma técnica que dá para a gente usar quando a gente vai produzir vários gráficos, né, no mesmo script, e já quer salvar todos eles dentro de uma pasta, já em arquivos. E aí todos eles vão ficar numerados na sequência que eles forem feitos. Eu costumo fazer isso às vezes quando eu estou fazendo um script que gera vários gráficos, né, em vez de ficar dando um nome diferente para cada um deles, eu simplesmente coloco essa função no início do script, ele vai automaticamente gerar, automaticamente guardar esses arquivos, e por fim coloco o dev off para fechar. Eu espero que tenha sido interessante para vocês esse vídeo. Lembre-se, não guarde as dúvidas com você, compartilhe as dúvidas comigo pelos nossos canais que a gente já tem, e fiquem bem e até a próxima. Obrigado e tchau.